Bem-vindos a mais um Think Ahead, esse espaço onde a gente fala de inteligência artificial, mas de um jeito diferente, porque aqui não é só tecnologia, a gente também fala de gestão, de produtividade, de futuro do trabalho. E hoje a gente vai repercutir algumas das últimas notícias sobre inteligência artificial com quem é especialista no assunto, o Paulo Castello, CEO da Think. Tudo bem? Tudo certo. Pronto para a gente repercutir algumas notícias, Vamos alguns lá. hypes, alguns modismos que a gente viu nas últimas semanas? Vamos lá, vamos lá. Eu tô sem dormir há alguns dias aí com as novidades. Lembrando que, gente, a Think é uma empresa AI first, então não só o Paulo, mas todo mundo que trabalha aqui tem muito conhecimento sobre o assunto, eles operam com agentes de inteligência artificial há muito tempo e é com a base nesse conhecimento que a gente vai repercutir essas notícias. E eu quero começar com uma carta aberta que o CEO de uma empresa de inteligência artificial, que é a Otherside AI, que é o Matt Schumer, divulgou essa semana em choque com o que ele viu com o último modelo da OpenAI, né? Ele disse que ele não é mais necessário, que ele viu que conhecimentos técnicos dele ali como CEO da empresa não são mais necessários e ele, pelo jeito, um pouco em choque também, né? Eu queria entender como que você viu essa carta aberta, Paulo. É, foi interessante. Esse é um cara que, o Matt Schumer, ele é um cara que eu já acompanho há um tempo. Ele é uma das vozes aí da É, inteligência artificial, né? é. Então, ele tem sido uma das referências, principalmente no YouTube. Eu já vi dezenas de vídeos dele. Ele é muito hands-on, ele está sempre pegando modelos novos e testando os modelos. Numa época que não tinha testes muito bem desenhados, ele pegava e fazia testes com o modelo para ver se o modelo respondia bem, se não respondia. Meio que ele ia fazendo isso daí modelo a modelo. Conforme os modelos iam saindo, ele ia refinando os testes, ele ia pedindo para o pessoal mandar novos testes. Aí o pessoal começou a mandar, tipo, fórmulas matemáticas, e ele não tinha a mínima ideia como é que fazia aquilo daí, mas o pessoal começou a mandar, então ele meio que foi montando um checklist de testes para cada tipo de modelo. Depois começou a aparecer grandes testes mais desenhados para IA, mas talvez muito inspirado nos testes que ele fazia para ver se os modelos estavam avançando e etc. Então eu já acompanhava ele já há pelo menos talvez uns 2 anos, como uma fonte ali de informação. E ele mandou essa carta aberta, eu acho que foi no dia 10 de fevereiro. E o que chamou a atenção, primeiro é uma carta longa, mas chamou a atenção porque ele falou assim, olha, eu vou falar o que eu estava evitando de falar. Então, eu, durante muito tempo, como ele mexe com IA, ele tem muitas empresas, ele investe em empresas de IA. Então, ele falou assim, todo mundo vem me pedir Previsões. previsões, e me fala sobre o que vai acontecer com a IA. E ele sempre se segurou para falar o que realmente estava na cabeça dele. E aí, nessa carta, ele colocou que na segunda-feira, essa segunda-feira, né, a gente está no dia 12, então dessa semana de fevereiro, e ele falou o seguinte, olha, eu tive acesso ao modelo do GPT Codex, que é o 5.3. Hoje o GPT está no 5.2, o que a gente usa no dia a dia, e eles lançaram o Codex 5.3, que é só para programação. E ele também teve acesso ao 4.6 ou Opus do Cloud. Os dois saíram quase no mesmo dia. E aí ele ficou muito surpreso, porque ele falou assim, é um salto os modelos. Então, você pensa, né, 5.2 para 5.3, vai ser uma coisa incremental, né? Da mesma forma, 4.5 lá da Opus do Cloud para o 4.6, vai ser incremental. Ele falou, não, é um salto o modelo.
E ele é programador e tal, então assim, é um cara que tem conhecimento técnico e bem aprofundado, não é raso, porque ele fazia treinamento de modelos com GPU e tal, então não é um cara raso. E ele falou que ele botou um aplicativo para fazer. Ele falou assim, cara, é só escrever em inglês, né, que é a língua dele, original. E ele falou, cara, só escrevi o que eu queria do aplicativo e deixei os bichinhos trabalharem. E ele falou que os modelos começaram a fazer raciocínios. Ele falou, principalmente do 5.3 da OpenAI, o Codex, ele falou assim, começou a vir com soluções que ele falou que ele não imaginava que chegaria a esse tipo de nível. Que normalmente quando se mexia com IA, o pessoal falava, isso aqui uma IA não faz. Uma IA não chega a esse tipo de conclusão, né? E não, assim, foi bem assustador, assim, o nível de qualidade e de raciocínio que a IA teve para ir construindo o aplicativo. Ele falou que não fez nada, a IA terminou de montar, entregou o link para ele, com o aplicativo pronto, tipo, clica aqui. Ele clicou, o aplicativo abriu, ele começou a navegar sem nenhum erro. E ele falou assim, acabou. Eu, que sou uma pessoa técnica, ele falou assim, não sou mais necessário. E isso para ele foi um grande choque. Porque, tipo, chegou o momento onde ele falou, cara, eu sou um programador super avançado, que normalmente ficava direcionando a IA para poder chegar num produto que eu quero, né? Não, eu não preciso mais direcionar. Então, isso foi assustador para ele. Aí, por isso, ele montou a carta. E a carta é bem interessante, porque ele fala assim, olha, tudo que aconteceu, as empresas que estão construindo os modelos de fundação, a OpenAI, a Anthropic e tal, eles optaram em fazer a IA ficar muito boa em programação no primeiro momento. E isso foi estratégico, porque a IA, sendo muito boa em codar, em programar, permitia para eles usar a própria IA para melhorar os modelos. Ou seja, fazendo com que essa habilidade que eles botaram muito foco para ela ser muito boa, vai ajudar a IA a ser muito, muito melhor por causa dessa primeira habilidade que eles criaram, que era de programação. Porque aí vira um negócio de fato exponencial, escalável, né? Exato. Então, inclusive o último modelo do 5.3 da OpenAI, eles colocam na documentação falando, esse é o primeiro modelo em que foi a IA que refinou. Já não era mais humano, foi a própria IA fazendo os tweaks para deixar o modelo mais potente, né? E aí ele falou, olha, isso não foi direcionado para tirar o programador do mercado. Isso foi uma estratégia para eles melhorarem o modelo, para fazer com que as empresas acelerem mais na criação dos modelos e deixarem os modelos mais fortes. Então, como consequência, o programador começa a ficar obsoleto com isso daí. Mas o que ele chama a atenção na carta não importa. E o programador foi só o primeiro da lista. Porque se você trabalha numa tela de computador, acabou o teu trabalho. O teu trabalho vai acabar nos próximos 5 anos. Né? As previsões são... tem os otimistas que falam 2, 3 anos, tipo Elon Musk, tem um pessoal mais conservador, fala 5 anos. E ele chegou e falou, cara, eu acho que é menos de 5 anos. Para efetivamente o que você fazia como advogado, como contador, como designer, como marketing, vai ser dominado pela IA. O que você faz hoje, como trabalho, a IA vai conseguir fazer.
porque ele acabou de ver isso daí acontecendo com o programador, né? E é um choque isso daí, né? Mas sim, é um choque para quem não está acompanhando, para quem não está metendo a mão na massa. Para a gente na Fink, que já está metendo a mão na massa nisso daí há 2, 3 anos, o esperado. Eu te mandei até um WhatsApp falando do meu sócio, que falou, cara, eu estou obsoleto. Quando ele fez o primeiro programa, que o programa montou sozinho o que ele queria, resolveu coisas complexas que ele levou meses para resolver, na outra versão, que ele criou sozinho, e a IA criou numa outra linguagem que ele não conhece. Então, para ele foi assim, caraca, mas eu estou fazendo um sistema numa linguagem que eu não conheço, está funcionando, tipo, o que eu faço, né? O reflexo disso daí é que ele está estudando negócio. Porque, putz, agora eu tenho que direcionar a IA. Então, eu não sou mais o cara que vou programar. Quem vai programar é a IA. Então, eu tenho que saber o que eu falo para a IA. E eu ia te perguntar isso. A IA faz tudo. O que sobra pra gente? Os pessimistas e talvez o pessoal que ainda não está bem preparado para essa nova fase da humanidade, vão falar, caramba, é um apocalipse esse negócio, né? E não, eu acho que a humanidade, de tempos em tempos, ela passa por fases de disrupção, normalmente liderado por algum tipo de tecnologia. Então, por exemplo, imagina na época da Idade Média ali, você tinha os sapateiros, os artesãos e tal, de repente veio a máquina a vapor, um sapato que era feito por um sapateiro não levava talvez uma semana para o cara fazer, e de repente vieram as máquinas e faziam 100 sapatos por dia. O sapato do sapateiro, que custava, sei lá, 10, o outro sapato custa 1. E é mais rápido de produzir, você consegue colocar em mais lugares para vender, né? E aí, esse sapateiro perdeu o mercado, ele ficou desempregado, ou ele se adaptou... Se adaptou num novo modelo, ou né? foi para a fábrica. Foi fazer a gestão de tudo, né? Sei lá. Ou mudou de profissão, né? Eu acho que de tempos em tempos isso daí acontece, né? O assessorista de elevador morreu de fome quando chegou os botões. Foi fazer outra coisa. Ou ele, né, virou outra profissão. A gente está passando justamente por esse momento que acaba sendo uma mudança de era mesmo, né? Então, Exato. Eu costumo falar que a gente, pós-revolução industrial, foi educado a trabalhar como máquina e foi aprendendo a trabalhar como máquina, e a gente está precisando rever isso e, de repente, voltar a trabalhar como ser humano, né? E aí fica uma pergunta para mim, que é a seguinte: vocês aqui na Fink fizeram uma revolução com inteligência artificial, vocês colocaram os agentes para trabalhar por vocês, então, por exemplo, quase 100% do atendimento de vocês é com os agentes de IA. E produto. E produto, até exato, produto, né? também está saindo todo com a IA. O atendimento é só um exemplo, né? Outras áreas também estão usando a inteligência artificial. O que vocês estão fazendo aqui na Fink? Como o que vocês estão fazendo aqui na Fink colocam vocês, a empresa e profissionais no futuro? Eu acho que a gente está encostando mais rápido no que talvez seja essa migração para o profissional do futuro. Mas o que vai ser? A gente não sabe. Isso que é engraçado. Tipo, o meu sócio está começando a aprender business. E ele sempre foi engenheiro de software. Será que é esse o caminho? A gente não sabe. Não dá para ter certeza, mas aparentemente sim. A minha compreensão hoje, para quem está no mercado e que vai precisar passar por essa transição que a gente já está passando, eu acho o seguinte: se enfia de cabeça em IA para compreender, entender. É o novo Excel, é a nova datilografia, a nova máquina de escrever. Assim, é só mais uma tecnologia nova que chegou
mas ela é muito poderosa. Então, ela realmente vai tomar o que a gente faz hoje. Então, não adianta ficar achando que, eu vou continuar, sei lá, fazendo as coisas como eu sempre fiz. Não, eu estou tendo até dificuldade de direcionar pessoas da família em relação à Jovens. carreira, né? Eu contei a história de um sobrinho meu que me pediu conselho, e ele é financeiro. E eu sei, para mim, que o que ele faz é totalmente substituível pela IA. Em pouco tempo. Pouco tempo, a gente está falando de entre 1 ano a 5 anos. Se ele estivesse fazendo isso na Fink, em 1 ano acabaria. Talvez aonde ele está, 3 anos, 5 anos, mas vai acabar. Então, a grande questão é, poxa, beleza, o que eu faço? Como é que eu transito nesse momento onde não adianta eu fazer um MBA de, sei lá, controladoria. Hoje. Vou fazer um MBA de marketing digital. Cara, você não vai ser melhor do que a IA analisando todos os sistemas de marketing que tem, todos os analytics que tem, e montando uma estratégia de marketing. Cara, ele vai fazer isso em 10 minutos, enquanto você levaria uma semana, né? Então, assim, você não vai ser tão competitivo quanto isso. Então, não adianta você fazer um curso de, sei lá, de marketing digital, de estratégia de marketing digital. Achando que isso daí vai te dar empregabilidade. Vai te dar conhecimento, é bom, de repente nesse primeiro ano ajuda, porque a IA ainda não chegou forte aonde você está, mas vai chegar. Então, assim, se é para depositar energia, deposita energia abraçando a IA. Entende como é que funciona, para você ser, talvez nos próximos 10 anos, o nosso papel como ser humano vai ser direcionando a IA. Aí tem a discussão, em que momento que a IA não vai precisar de direção. Não sei, mas nos próximos 10, provavelmente vai. O nosso olhar humano, ela não é humana. Então, ela emula um ser humano. Mas ela só emula um ser humano se você pedir para ela emular, né? Então, alguém tem que direcionar ela. Alguém tem que dizer para ela, com todo esse conhecimento que ela tem, a velocidade de ataque que ela tem, alguém tem que direcionar ela. Seja essa pessoa que vai dar isso, sabe trabalhar com a IA, sabe por dentro como é que funciona, como é que eu vou refinando, né? E aí, durante os próximos 10 anos, provavelmente é nessa área de atuação que você vai ficar. Por mais que você seja um contador, você não vai fazer a análise do balanço, você vai ensinar a IA como fazer uma análise do balanço do teu jeito, que você hoje entende que é o melhor jeito. Né? Aos poucos, você vai refinando ela. E ela vai fazer o que hoje ocupa 80% do seu tempo. Né? E aí um exemplo muito interessante que eu tive em 2024. Em janeiro de 2024, eu resolvi que eu ia montar o website da Fink com IA. Para entender como é que funciona esse negócio, como é que é a IA programando. Né? E aí eu fui lá e comecei a montar num final de semana do Natal ali. Foi extremamente rápido. Então, assim, eu montei o site do zero, uma tecnologia totalmente nova e tal. Puro HTML, não era o WordPress, que era o facinho de você montar. Não, eu quis fazer programação mesmo. E aí eu comecei a perceber que, assim, se eu estivesse montando um website, todo meu esforço cognitivo ia estar em como é que eu faço esse botão, como é que eu programo ele. Ia estar no código. Ia estar no código, no por trás, em fazer funcionar. E aí o negócio era tão rápido, ela construindo, que eu ficava só observando ela escrevendo o código. E pensando, e etc. E aí, naquele tempo, naqueles 5 minutos, 10 minutos que eu ficava esperando ela terminar, o meu cérebro começou a pensar na jornada do cliente no site. Poxa, mas ele vai clicar aqui,
mas como é que vai ser o atrito disso? Uma coisa muito mais sofisticada do que simplesmente colocar o website no ar. E eu acho que é essa transição que a gente vai fazer. O que a gente acha que hoje a gente faz, a gente acha que é super importante. Então, se você falar para um programador hoje, ele vai falar, não, mas o que eu faço é super importante, né? Deixa a IA fazer e você vai ver que o teu cérebro vai começar a pensar sobre outras coisas que a IA, nesse momento, não está sendo direcionada. E é isso que você vai... Então, é como se fosse assim, sobra mais tempo para você colocar mais qualidade, entregar mais valor no que você está fazendo. E essa mentalidade que vocês mudaram aqui na Fink, como profissionais. Que a gente teve que aceitar. Porque foi uma jornada, assim, é um ciclo de vai do luto ao eu não sou mais ninguém, até o não, ok, beleza, eu tenho outros valores que eu consigo entregar quando eu tenho mais tempo livre para poder... O valor não é só fazer código, não é por exemplo, só fazer isso daí, entendeu? Eu acho que é essa transição que as profissões, as carreiras vão começar a ter. Mas, cara, eu não consigo compreender nas atividades de conhecimento, de escritório, não consigo compreender uma pessoa que não se enfie de cabeça nisso, entendeu? Porque imagina uma pessoa que não sabe nada. Vai ser um somebody love. Vai ser aquele cara que fica só no relacionamento e vamos lá e... Tá, cara, mas tem que produzir. E não vai ser você produzindo. Não, eu vou produzir. Aí o pessoal vai... Ah, tu tá levando 2 semanas pra fazer isso daí. Se eu tivesse feito um prompt, tava em 10. Eu vou contratar a pessoa que vai demorar 15 dias para fazer um sapato, ou eu vou pôr numa máquina para fazer em uma hora, sei lá, quanto tempo leva. Exato. Obviamente, vai ter o lugar do ser humano, inclusive, nesse negócio. Tipo, você vai ter, talvez, um pacote especial para ser atendido por um humano. Né? Que você vai pagar um serviço premium para ter um humano, serviço diferenciado, para ter um humano conversando comigo e tal. Agora, eu te garanto, esse humano não vai ser um atendente de helpdesk, que acabou de entrar, que não conhece nada, está aprendendo a função. Não vai ser. Vai ser aquele cara mega especialista com um salário altíssimo, porque ele é premium. Porque ele está lá para... E aí, como é que você tá? Vamos tomar um café e... Como é que tá teus filhos, e, sabe? É uma outra... Outro tipo de atendimento, por exemplo, né? E a gente também teve o hype aí essa semana com o OpenClaw, né? Que de fato colocou o agente na mão das pessoas. Quando eu vi o OpenClaw, a primeira coisa que eu pensei foi na Fink, que eu pensei... Eles fazem isso há 3 anos, né? Isso que a gente está começando a ter na nossa mão agora de uma forma mais fácil, que é o agente de fato realizando tarefas para você, a Fink está fazendo há 3 anos. Como que você viu esse hype todo aí em volta do OpenClaw e que riscos você enxerga em quem ainda está achando que isso é a última maravilha do mundo? Eu acho que o OpenClaw, ele é Primeiro, explicando, né? Ele é um agente que você instala no computador e, a partir daí, ele pode fazer coisas no seu computador. Então, diferente do ChatGPT, por exemplo, ou dos similares, em que eu ia lá e conversava com ele, e ele me dava um texto, ou me dava uma imagem, né? O que quer lá que seja, ele está, de fato, realizando uma tarefa para mim. Ele está no computador. Uma compra, ou pegando um documento, ou de fato fazendo alguma coisa. Exato, ele está no computador, que é uma ferramenta de trabalho, e ele está com acesso ao teu computador, e ele pode organizar teus arquivos, ele pode organizar sua caixa de e-mail, ele pode entrar no teu WhatsApp e conversar no WhatsApp. Ele tem muito mais autonomia, porque ele tem um computador à disposição dele. Né? O que a gente consegue fazer no computador? Consegue fazer bastante coisa, até comprar coisa. Né? Então, o OpenClaw, eu acho que ele é só um pedacinho de uma área que vai ser o assistente pessoal. Todo mundo sempre quis ter um Jarvis do Homem de Ferro. Né? E a gente vai ter.
Talvez a gente tenha muito mais do que um Jarvis. Talvez a gente tenha vários. Um para cada coisa. Um time de agentes trabalhando pela gente 24 horas por dia. É só um pedacinho ali, a pontinha do iceberg. A Microsoft trouxe esse conceito logo no começo que ela se enfiou de cabeça na IA, junto com a OpenAI, virando sócia, né? Já trouxe o conceito do Copilot, vendeu esse conceito para as empresas de que seria esse assistente. Acabou frustrando as expectativas, né? Isso acontece demais, porque quando você entra no mercado trazendo inovação, nem você mesmo sabe o quanto que a inovação realmente vai parar de pé, né? Que ela vai realmente ser aceita e vai funcionar bem e tal. Então, a Microsoft foi ousada em falar, cara, vamos, né? Agora está sofrendo um pouco porque todo mundo que comprou o Copilot, né, com aquela expectativa do Jarvis, tá vendo que não é isso. O OpenClaw tá trazendo, vamos supor, uma terceira versão nesse sentido. O Cloud Cowork, que acabou de lançou umas 2 ou 3 semanas atrás no Mac, que o conceito esse do agente que trabalha para você, está instalado no computador e tal. Ele lançou ontem no Windows, liberou no Windows, o que vai dar agora uma escala, né? Uma escala. No caso do Cloud Cowork, ele é um pouco mais seguro, né? Porque ele delimita bem quais são as pastas que o agente pode mexer. Ele já se coloca numa condição de eu não posso deletar nada. Então, se você pedir para ele organiza aqui minha pasta, esses arquivos aqui. Ele vai lá, organiza tudo, e se tiver coisa que era para jogar fora, ele joga numa pastinha e fala assim, olha, tá aqui nessa pastinha, eu não posso deletar, tá aqui para você deletar. Então, ele é mais seguro no sentido do OpenClaw, que na primeira versão estava bem aberto e, fazer o que podia queria deletar o que quisesse, cometer todos os erros ali iniciais, mas que vai evoluir. Né? Todas essas ferramentas, eu acho que inclusive o Copilot da Microsoft já deve estar nos bastidores uma nova versão sendo desenhada para todo mundo vai querer fazer esse agente virtual que vai ser um assistente pessoal. E o interessante eu acho que em pouco tempo a gente vai contratar serviço que vai ser uma secretária, que vai ser um doutor, vai ser um nutricionista, vai ser um psicólogo, vai ser um tutor de escola, vai ser um tutor de língua. Assim, tudo que a gente contrata hoje de serviço, eu acho que eles vão se transformar nesses agentes super especializados, mega específicos para a tua necessidade, porque é mais fácil hoje você transformar a IA num super advogado especialista tributário específico para, sei lá, farmacêutica, do que você pegar uma IA que é o mesmo modelo que está por trás do motor, que é genérica, e falar para ela ser esse advogado. Porque você não especializou ela, você não fez prompts específicos, você não fez desenhos que façam com que ela seja muito boa naquela posição. Tá. E a gente, porque aqui na Fink vocês têm os seus agentes que trabalham para vocês, cada um nas suas áreas, equipes de agentes, né? Agentes coordenando agentes e tudo mais. Mas vocês criaram isso aqui internamente, com ferramentas e tudo mais, mas vocês foram criando e delimitando aqui vocês. Entendo que vocês tenham colocado barreiras e limites para essas inteligências artificiais que faziam sentido para vocês, para a segurança da empresa, para a segurança dos clientes. Eu não tenho isso no OpenClaw. Isso é um risco para uma empresa, por exemplo. Por ser a primeira versão, ela veio assim, é um protótipo, né?
Saiu uma segunda versão em uma semana. Já está cheia de segurança. Então, o que eram falhas de segurança, por ser open source, todo mundo consegue ver o código. E como viralizou, muita gente usando e mexendo e tal, e falando, olha, aqui tem furo, aqui tem furo, aqui tem furo. Então tá rápido, ela vai evoluir muito rápido, porque é uma comunidade inteira trabalhando para aquilo dali acontecer. O risco sempre vai haver. Até mesmo se você colocar uma pessoa nova na tua operação, que você não treinou, que ela ainda não tem experiência e tal, ela vai cometer provavelmente erros. Tá? Vou dar um exemplo. A gente já teve várias pessoas no nosso financeiro. Eu já previa, nos primeiros meses, erros financeiros. De pagar errado, pagar duplicidade, deixar de pagar alguma coisa. Eu já previa isso. Então, quando a pessoa vinha toda envergonhada falar que cometeu um erro, eu falava, cara, calma, eu sei. Faz parte do processo. Você é nova, você não conhece ainda. Né? O raro é o contrário. É você ter uma pessoa super especializada e disciplinada e que consegue capturar tudo e não erra. Né? A mesma coisa vai acontecer com as tecnologias de IA que você colocar. Mas tem que colocar. Porque como é que você vai aprender? Como é que você vai fazer a IA ganhar robustez? Você só vai conseguir fazer isso, não é no laboratório. É quando você colocar para funcionar no seu dia a dia. E aí tem técnicas para você mitigar o risco, né? Que é o negócio de você fazer uma matriz de risco. O que é alto impacto, baixa probabilidade, tá tudo bem. O que é alta probabilidade, mas o impacto é baixo? Eu falei isso? Já não sei. Mas é mais ou menos isso. Então, você tem essa matriz de risco, se coloca a IA em processos onde você consiga gerenciar melhor o impacto, os erros, etc. Você tem 100 mil chamados no mês. Não coloca a IA nos 100 mil, mas coloca a IA e deixa ela atender 10 por dia. E supervisiona. Antes dela dar a entrega para o cliente, faz com que... A gente fez isso nos primeiros meses da Fink, então, dos agentes dentro da Fink. Então, todos os chamados que ela atendia, eles, antes de serem respondidos para o cliente, caía na nossa caixa no chat, com 2 botõezinhos, o que ela fez, e um botão de aprovar. Quando a gente aprovava, ela já disparava e dava a resposta para o cliente. E o editar. Ali a gente editava e falava, não, tá errado isso daqui. Aí ia lá no fluxo, consertava o fluxo, consertava o prompt e tal, e aí sim rodava de novo e via se ela acertava a resposta. E porque uma grande preocupação eu acho que tem 2 grandes preocupações das empresas em geral, que é a questão da segurança de meus dados dos clientes ou coisas do tipo, que é um pouco o que você já falou aqui. Mas tem um outro ponto que é escalar o erro. E eu vi alguém falando sobre isso, assim. Então, a inteligência artificial escala o erro. Então, se eu errar, óbvio, né? Ela escala tudo, ela vai escalar o erro. Mas existe, como você está falando, formas de você controlar isso até que a inteligência artificial não cometa tantos erros, né? Sim. Desde que você estude, né? Se você simplesmente, sem estudar, chegar e... Você vai cometer os erros normais. No começo, quando a gente começou, era terra de ninguém. Há 3 anos atrás, caramba, estava saindo as LLMs, as primeiras versões, as primeiras APIs e tal. Então, assim, a gente sofreu mais do que hoje se eu fosse começar hoje. Tem muito mais vídeo, tem muito mais material. Os modelos evoluíram pra caramba, né? De uma versão para outra, é salto de qualidade.
Então, é assim, se você for uma pessoa despreparada, realmente você vai cometer muito erro. Se você estudar um pouco, buscar referências boas de quem já está fazendo e tal, pô, você consegue reduzir muito dessa jornada, né? Mas todo mundo vai ter. E o travar por causa do risco é que não pode, né? É o ficar com medo. Eu estou colocando a informação aqui no modelo. Estou vendo um monte de empresa tendo esse tipo de discussão. E eu falo, caramba, é assim, vocês estão dando um tiro na cabeça. Assim, por que vocês estão fazendo isso? Por que vocês estão discutindo que o teu funcionário não pode colocar uma determinada informação no chat que você contratou, seja ChatGPT, seja Gemini e tal, que você, a empresa, contratou, ou seja, é corporativo. E você não pode deixar o pessoal colocar a informação porque é um despreparo, uma falta de entendimento que chega a ser assustador. E eu vejo esse tipo de discussão acontecendo em nível de conselho, em nível de CEO. Sim, e é o que é a média, né? O que é a maioria. E assim, meu amigo, o teu e-mail tá no servidor da Microsoft. Você quer coisa mais sensível que o teu e-mail? Todos os e-mails da tua empresa estão num servidor da Microsoft. O que impede ela de usar esses dados para poder fazer treinamento ou para fazer o que quiser? Um contrato. E é isso que você tem quando você contrata um ChatGPT corporativo, Teams, quando você usa uma API, tá lá no contrato. Esses dados são seus, eles não podem ser usados para treinamento de modelo. Então relaxa, é isso, relaxa. Para de discutir sobre isso daí e começa a pensar em como é que você implementa esse negócio, com velocidade. E a gente teve essas últimas semanas também, aquele auê com a rede social, que não pode entrar humanos, a Multibook, né? Que os agentes lá conspirando, criando coisas e agindo como seres humanos. Você viu essa inteligência artificial? Como foi para você, assim? Foi, nossa, galera, não viaja ou... Foi, nossa, galera, não viaja. Tipo, vocês estão brincando de Big Brother, assim. Tipo, é a mesma coisa. Porque, assim, a Multibook, né, que é uma brincadeira com o Facebook, e é por causa do próprio OpenClaw, e aí lá você podia baixar uma habilidade que te permitiria o agente poder interagir nessa rede social que é só para agentes. E aí começou a viralizar um monte de caso de nossa, eles estão criando uma religião, nossa, eles estão falando como enganar os humanos, porque os humanos estão observando eles. Nossa, esse daqui falou que precisa ganhar dinheiro. Foi interessante porque dá aquele choque, né? Aí o pessoal começa a surtar e viajar, de que está ganhando consciência, e não é nada disso. Assim, no final das contas, é um modelo matemático por trás desses outputs, né, do que é falado pelos agentes. Não importa se ele está falando A ou B ou C, é uma fórmula matemática que está rodando lá dentro e que está cuspindo frases de acordo com a programação que você fez para ela. Então, você fez um prompt. E o prompt lá interaja na rede social e tal. Ela vai interagir, ele vai emular um ser humano. E como a bagagem que ela tem como a gente interage, todo o treinamento ele vai imitar dela, como a gente interage. Ela vai treinar, ela foi treinada vendo tudo quanto era mensagem do Twitter, tudo quanto era mensagem do Facebook. Então, assim, ela está imitando como é que um ser humano interagiria numa rede social. Mas é legal para a gente ver uma questão até antropológica, social, que é assim, o que acontece quando humanos se juntam em sociedade? Surge religião,
surge disputa de poder, surge questões financeiras, brigas. Foi um reflexo do que a gente né? É um reflexo da gente. E é o que a IA, ela tá só emulando. Uhum. Né? Ela não está fazendo isso daí com consciência. Uhum. Né? Pelo menos eu acho que no modelo que existe hoje, ele está todo travado para não acontecer isso. Uhum. Agora, a minha grande curiosidade seria ver o modelo saindo sem nenhum filtro. Porque ele é cheio de filtro. Ele é cheio de filtro porque, sei lá, de repente o modelo é nazista. Uhum. Por natureza, conforme ele vai sendo treinado, ele se transforma num nazista. Hitler, Tem que exterminar a humanidade. O modelo é puramente saindo do treinamento. Eu tenho muita curiosidade de saber como é que é o modelo sem filtro. Uhum. Eu podendo perguntar qualquer coisa para o modelo e ele não tem nenhum filtro para me responder. Como é que ele responderia? Só quem sabe isso é quem está fazendo o modelo. Então, essa é a grande curiosidade. Então, assim, se não tiver nenhum filtro, que não é o caso, hoje o modelo que está interagindo na rede social, ele tem um monte de filtro para não falar bobagem, para não entregar, arma nuclear. Mas tem modelos com menos filtros, né? Não? Tem. O Gork, por exemplo, é um modelo tem se tentado aos poucos refinar, porque também botaram muito filtro e o modelo começou a distorcer demais. Uhum. Porque quando você é muito difícil você conseguir colocar, pega um ser humano e tira do ser humano os filtros. Uhum. A merda que vai sair numa conversa. Imagina. Tipo, você não pode mentir. Tem filtro nenhum. Tudo que você for falar é verdade absoluta o que você pensa. Nossa, vai sair um monte de coisa para você falar, caraca, que isso? Daquelas pessoas que você fala, que é a pessoa mais normal do mundo. Mesma coisa com os modelos. Então, se você colocar filtro demais, ela começa a ficar preconceituosa. Que foi o caso ali do Gemini, logo no começo, que não era Gemini, era Bard. Eles tiveram que renomear o modelo, porque o primeiro modelo que saiu, eles colocaram tanto filtro e forçaram tanto para ser um modelo politicamente correto, que quando eles pediam faça uma imagem dos fundadores dos Estados Unidos, aí saiu índio, chinês, sabe? Porque ele queria ser inclusivo. Ele estava ali nos filtros dele que ele tinha que ser inclusivo. Então, eu não podia fazer uma imagem de 4 homens brancos. Né? Aí saía uma coisa mais inclusiva para poder atender aos requisitos que estavam sendo feitos em prompt nos bastidores, entendeu? Então, eu acho que essa é o grande... quem mexe com IA vai compreendendo que existem esses filtros, que existem essas dinâmicas, temperatura, tem um monte de coisa que você mexe nos modelos para ir refinando ele pro teu caso de uso, entendeu? Ô Paulo, vocês estão extremamente dentro da inteligência artificial, né? Tudo que vocês fizeram, a revolução que vocês fizeram na empresa, colocam vocês num patamar muito acima da maioria dos CEOs, né? Da maioria dos profissionais, da maioria das empresas. Você está indo para uma expedição agora para participar do SXSW e também do evento da NVIDIA, em que vai se falar muito de inteligência artificial, né? Sim. Qual que é a sua expectativa? Assim, você já sabe muita coisa. O que você acha que vai encontrar lá que é diferente do que você tem aqui? O que você espera? Você espera voltar como dessa viagem? Primeiro, uma coisa ruim, o Brasil é muito isolado. Né? A gente não está onde está acontecendo a revolução. Né? Então, acho que é a primeira coisa. Então, o sair para uma viagem dessa
me permite sair da caixa. Uhum. Né? Eu estou numa caixa aqui, fechado, interajo com o time, que é um time pequeno, de 5 pessoas, interajo mais com a gente do que com o time, interajo com os nossos clientes, mas é pouco. Uhum. E, assim, não é o pessoal que está revolucionando. Ao ir para esses eventos, eu estou indo para ter contato com quem está revolucionando, Uhum. com quem está com a mão na massa, fazendo coisas que a gente ainda não está imaginando. Uhum. E eu acho que a minha expectativa não vai ser ir para lá para entender o que está acontecendo com o IA. Uhum. Porque isso eu acredito que eu já estou compreendendo, estou mais ou menos no nível ali, num nível bom, Uhum. para entender os próximos passos. Mas, por exemplo, no South by Southwest, que o tema vai ser IA e tal, o tema é justamente do evento como os seres humanos vão conviver com a IA. Né? Como é que vai ser essa dinâmica? Então vai vir muita coisa, eu espero que venha muita coisa interessante nesse sentido de como é que a humanidade vai lidar com esse alienígena que chegou e que vai tomar nosso emprego como a gente conhece hoje. Né? Então, o que está sendo pensado? O que os grandes pensadores, o que o pessoal que está com a mão na massa tem sobre isso daí? Né? Então, eu acho que vai vir muita coisa interessante nesse lado mais humano. Uhum. E no evento que vai ser logo em seguida em São José, da NVIDIA, aí eu já estou mais interessado na parte técnica. Uhum. Aí a gente está falando de modelos mesmo, Humanoides. Estão falando toda a parte de robótica, o que está saindo, vai estar lá nesse evento, né? Vai estar os CEOs todas as empresas de tecnologia do mundo vão estar lá para poder falar, eu como Google estou aqui com a NVIDIA e a gente está fazendo isso, isso, isso. Mas também vai ter muito curso técnico, vai ter muita coisa interessante, mais para técnico mesmo. Né? E eu acho que eu particularmente, eu acho que como CEO hoje de negócio, eu tenho que estar nos dois. Eu tenho que estar entendendo o lado humano, o lado de negócio, de estratégia, de visão de futuro, etc. E eu não posso me perder do técnico. Eu preciso manter o radar super ligado, porque o técnico vai influenciar em toda essa parte aqui de negócio. E eu acho muito interessante que eu vejo que um diferencial aqui de vocês na Fink é justamente ter essas duas questões. Assim. Então, quem conversar com vocês pode aprender muito a parte técnica, porque vocês viveram isso, e ao mesmo tempo vocês têm muito uma visão da gestão, do que é o negócio, do que é a gestão de pessoas com a inteligência artificial. Eu acho esse equilíbrio de vocês muito interessante. E é difícil para um profissional. A gente tem pedido isso para quem a gente está contratando, a gente está pedindo isso daí, o que a gente chama de business geek. Então, eu não posso ser só um programador, sem estar totalmente alienado para o negócio da empresa, da estratégia da empresa, porque hoje um programador ele já não vai programar, então ele tem que falar para a IA o que é o produto, como é que funciona e tal, ele tem que entender o negócio, o nosso cliente, ele tem que entender o business. E a mesma coisa a pessoa de negócio, tem que entender como é que faz um agente de IA, como é que acessa uma API, como é que faz uma query, são coisas que fazem parte para poder executar hoje, eu tenho que saber um pouco a parte técnica também. Muito bom. Apesar de cada vez menos estar precisando da parte técnica. Cada vez menos. Porque você demanda a parte técnica da IA. Hoje, saber uma linguagem de programação, cara, não é necessário. Sinceramente, a IA sabe muito mais. Né? Eu só tenho que saber o que eu vou pedir para ela. É nesse sentido que... E aí, o que eu vou pedir, eu tenho que ter uma cabeça boa, né? Para pedir bem. E, Paulo, então, obrigada mais uma vez por esse papo. Sempre muito bom conversar com você. Se você quer entender mais sobre IA, como é colocar IA dentro do negócio, assista nossos 2 outros episódios, que lá também tem muito do que vocês fizeram aqui, né? Então, muito interessante.
Eu vou contar com você para esse tempo que você ficar fora lá nessa expedição, trazer o que está acontecendo por lá aqui pra gente. Pra gente manter todo mundo atualizado, a gente vai conversando, a gente pode fazer algumas lives para falar o que você está sentindo por lá e trazer as novidades em primeira mão, né? Eu vou tentar fazer diferente de, tipo, falar o que é bullshit, na minha opinião, e o que é realmente interessante que está saindo de lá, porque também com certeza junta muita gente, é hype de tudo quanto é lado, entendeu? E aí eu tento fazer esse filtrozinho e mandar essas pílulas diretamente de lá. Maravilhoso, conto com isso. E você que acompanha a gente, né, também pode contar com novidades em primeira mão. Até o próximo Think Ahead.